Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui reunidos para mais um dos vídeos de formação. Dessa vez vamos falar sobre Bíblia e teologia da revelação. O que é revelação? Revelação significa Deus que se manifesta ao ser humano, Deus que tira o véu, Deus que mostra o seu ser para o ser humano. E nós dizemos que existem dois tipos de revelação. Uma revelação natural, onde o ser humano busca descobrir sobre Deus através da sua capacidade racional, através das suas conclusões, da sua percepção, olha para o infinito, busca a verdade, busca o infinito. Portanto, diz o catecismo que o ser humano é capax Dei, é capaz de Deus, através da sua busca racional, ou contemplando a ordem e a beleza das coisas, o infinito, contemplando as causas, nós conseguimos chegar a uma indução sobre Deus, a uma percepção da existência de Deus. Mas também existe um outro tipo de revelação, chamada revelação sobrenatural, onde o movimento é inverso, não é o ser humano que busca Deus, mas é o próprio Deus que veio ao encontro do ser humano e se revelou, se desvelou para o ser humano, onde nós vamos conseguir conhecer coisas sobre Deus que nós jamais conheceríamos pela capacidade racional. Então esse duplo movimento é a revelação natural, chamada metafísica também, mas também a revelação sobrenatural, que nos vem através de duas fontes. Quais são as duas fontes da revelação? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Essas duas fontes da revelação são aquilo que a igreja chama, aquilo que a teologia chama de palavra de Deus. E nós temos em Jesus Cristo a plenitude dessa revelação, pois ele é a própria palavra de Deus feita carne, que se encarna no meio de nós para ser um de nós e nos falar face a face. Então Jesus é aquele que revela de modo pleno aquilo que Deus quis falar para o ser humano. Portanto, nós temos na palavra de Deus a revelação. E esta palavra de Deus está presente nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Para que a gente possa compreender bem da onde vem a Sagrada Escritura, nós precisamos compreender que ela não é um livro pronto e acabado que desceu do céu, trazido de uma forma milagrosa. A Bíblia foi escrita em tempos e épocas distintas por pessoas diferentes. E essas pessoas, chamadas hagiógrafos, foram inspiradas pelo Espírito Santo. E dentro do contexto vital de onde existiam, fizeram uma experiência de fé, e essa experiência de fé colocaram depois por escrito. Isto é o que a igreja chama de Sagrada Tradição, esta vivência da fé que está previamente suposta antes dos escritos. Por isso, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, elas se implicam mutuamente, porque a Bíblia não desceu pronta e acabada do céu, ela foi fruto de uma experiência, de uma vivência anterior. E esta vivência da fé é o que a igreja chama de Sagrada Tradição. Por isso pode acontecer que muitas coisas que são compreendidas como revelação divina não estejam consignadas nas Sagradas Escrituras. No entanto, pertencem àquilo que a igreja chama de depósito da fé, a Sagrada Revelação, a Sagrada Tradição. E nós dizemos também que essa revelação de Deus, ela termina com a morte do último apóstolo. Ou seja, São João Evangelista foi o último dos apóstolos a morrer. Portanto, com a morte de São João, se encerra então a revelação. O que vem depois são desdobramentos teológicos da compreensão de uma revelação que já está dada de uma forma plena para nós através da revelação de Jesus Cristo. Então, o que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura, portanto, é essa consignação dessa vivência da fé. E ela é um livro inspirado e não um livro revelado. Porque se fosse um livro revelado, simplesmente desceria pronto do céu de uma forma mágica.
Mas não é assim que acontece. A Bíblia foi escrita, como eu disse anteriormente, em épocas distintas, por pessoas distintas, em contextos diferentes. Cada uma dessas pessoas com o seu arcabouço cultural. E esse arcabouço cultural também foi expresso de alguma forma nas sagradas linhas, nas sagradas letras da Escritura. Por isso é importante que nós compreendamos que o autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo, mas que este Espírito Santo se utilizou dos instrumentos humanos, dos meios humanos, de pessoas humanas, de autores humanos, os hagiógrafos, para então colocar sua mensagem de revelação. Lembrando também que esta inspiração dos autores sagrados, dos hagiógrafos, não se confunde com uma espécie de psicografia ou coisa assim. Não é que a pessoa foi possuída pelo espírito, por exemplo, nada disso. Significa que Deus, de uma forma misteriosa, através da sua providência, que permanece agindo em todos os tempos, em toda a história, ele foi inspirando esses autores de uma forma também misteriosa para que eles colocassem por escrito e transmitissem uma palavra, uma mensagem que fosse então pertencente a este conjunto chamado da revelação sobrenatural. É importante que nós tenhamos, ao ler as Sagradas Escrituras, que nós tenhamos cuidado para que nós não tenhamos uma leitura fundamentalista da Bíblia. O que seria uma leitura fundamentalista da Bíblia? Seria ter alguns pressupostos, como por exemplo, a Bíblia está livre de erros de palavra humana, ou o sentido do texto bíblico é totalmente claro e expresso em palavras perfeitamente adequadas para todas as situações. Outra, a Bíblia é a única autoridade para a doutrina e para a moral. Outra, os textos bíblicos têm uma aplicação moral resistente ao tempo, à história e às diferenças culturais. Outra forma de fundamentalismo bíblico. O texto bíblico é um tesouro de argumentos que confirmam o credo ou a doutrina de um pequeno grupo. E depois, também, por último, do início ao fim, a Bíblia toda pode ser interpretada do mesmo modo. Seriam riscos nós cairmos nessas tentações de fazer uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura. Até porque poderíamos utilizar versículos de forma isolada, retirando do seu contexto, e dizer aquilo que a Bíblia não quis dizer, ou aquilo que Deus não quis dizer. Eu posso utilizar versículos isolados da Sagrada Escritura para dizer aquilo que eu quero dizer. Então, muito cuidado para nós não instrumentalizarmos a Sagrada Escritura de acordo com aquilo que nós desejamos. Depois, uma outra coisa importante, por fim, é a pergunta: a Bíblia tem erros? E aí nós vamos distinguir duas coisas. Primeiro, em termos de revelação divina, de mensagem revelada, a Bíblia não contém erros. Ela é palavra de Deus. No entanto, em termos de cultura, região, geografia, dados históricos, por exemplo, a Bíblia pode possuir inúmeros erros, inclusive contradições entre os seus livros. Por isso é importante que nós tenhamos uma visão ampla quando formos ler as Sagradas Escrituras e também um conhecimento prévio daqueles livros que nós vamos abordar e fazer a leitura. Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Peço que curta, compartilha e vá divulgando aí os nossos estudos para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.